Oi, bom, fevereiro e eu vou tentar gravar vídeos de cada livro à medida que eu vou lendo, porque eu acho que vai ficar melhor, porque eu acabo esquecendo várias coisas na hora que eu vou gravar aquele videozão, enfim. É, essa é a malinha. Bom, o primeiro livro de fevereiro foi Lies of Locke Lamora, ou Mentiras de Locke Lamora. É o primeiro livro da série Nobres Vigaristas e é do Scott Lynch. Por que Lies of Locke Lamora? Porque eu comecei a ler em inglês, porque eu falei, não vou passar a mesma coisa que eu passo com Relatos da Guerra de Tempestade, que eu tenho que ficar esperando sair tradução. Vou ler em inglês, porque aí, quando sair lá fora, eu já leio, pipipi, popopó. Achei dificílimo. Meu inglês é bom, juro, eu tenho inglês bom. Consigo ler normal, assim, livro em inglês, mas eu acho que eu tenho uma dificuldade muito grande com fantasia. E o livro tem umas ironias que eu demorava muito pra pegar em inglês, umas expressões que eu não conheço. Então, assim, sei lá, eu li uns 10% em inglês e aí eu troquei pra português. Eu falei, gente, não dá. Aí troquei a língua. E o e-book em português foi bem melhor, só que as traduções dos nomes me deixaram muito desesperadas, porque, sei lá, em inglês tem um personagem e o nome dele é Thiefmaker, tipo, fazedor de ladrões. E aí em português o nome dele é Aliciador. Aliciador é horroroso, parece um negócio meio de cafetão, achei horrível. O padre em inglês é Eyeless Priest, e aí em português eles puseram, tipo, Padre Correntes. Enfim, o Bug, que é pulga, sei lá, umas coisas me irritaram. Mas assim... Questões linguísticas à parte, é um livro maravilhoso, uma fantasia deliciosa. Eu me diverti muito, me diverti horrores. Eu achei uma mistura de, sei lá, Alto da Compadecida com Don Quixote, meio modernizado no mundo fantástico. Tipo, os personagens me lembraram muito essa vibe, assim. É engraçado, mas tem camadas de profundidade. Esse livro explora muito, muito bem os personagens. Ele vai sendo contado com a história acontecendo, intercalado por alguns interlúdios que vai vir no passado. E é delicioso, assim, ver o passado, como que ele se reflete nos personagens. A história, né? Falei um monte, não falei o enredo. O enredo base é um mundo fantasioso, né? Uma fantasia. O Locke, ele é um órfão e ele rouba. E ele tá com o aliciador, o Thiefmaker. E acontecem algumas coisas que fazem com que o aliciador leve o Locke pro Padre Correntes, que vai ficar com o Locke por algum motivo, e enfim. E existe uma cultura de roubo, tem várias gangues de ladrões nesse universo, e é dentro dessas gangues que a gente vai inserir o nosso personagem. O Locke, ele é um ladrão super experiente e, bom, a gente vai acompanhando a carreira dele. Além do Locke, do padre e do aliciador, tem alguns personagens muito importantes que vão ser os irmãos Sansa, o Pulga e o Jean, sei lá, Jean, pra mim é Jean. Eles são da mesma gangue, eles são muitos amigos, tipo irmãos mesmo, e eles são um grupo de ladrões que vão fazendo esses esquemas. Eu achei muito bom, porque tem um esquema dentro de um esquema e você vai sendo pego. E aí o Locke também tá prestes a ser pego em algumas coisas, você fica, não vai, e ele vai, e você fica, gente, como é que ele vai sair? Foi um livro que me despertou muitas emoções. Apesar de ter me divertido muito, não é um livro raso, não é um livro, tipo, simples também. Não é um livro só bobinho, o Scott Lynch com certeza não tem muito apego aos personagens, igual eu me apeguei muito mais do que ele, com certeza. Ele não tem medo de ceifar vidas, assim, esperem, tipo, sei lá, Game of Thrones, as pessoas morrendo gratuitamente. Eu fiquei, meu Deus. É muito bom. Eu espero ler os próximos. Eu tô triste que eu terminei, porque eu tava me divertindo muitíssimo com o livro. É um livro longo, mas a história é boa, pega, é gostosa, enfim. É densa, tipo, profunda um pouco, mas também é leve. Enfim, é uma ótima leitura. Eu indico muito se você quiser pegar uma nova fantasia. Tipo, não sei se é muito conhecida, eu não conhecia. Esse livro chegou por mim através de indicados do YouTube do Green Sauro. Vou deixar o vídeo dele linkado, sei lá, aqui na descrição.
E ele falando desse livro, o canal dele é muito bom, inclusive, pra quem gosta de fantasia. Ele faz um trabalho sensacional, assim, explicando sobre alta e baixa fantasia, recomendações excelentes de livros. Eu acho muito bom o canal dele. E aí apareceu esse vídeo pra mim. Falei, bora ler. E foi uma excelente escolha. Um ótimo livro. Vai provavelmente estar entre os melhores do ano, assim, talvez essa série. Porque eu tava precisando de uma sériezinha de fantasia pra esperar sair os livros que eu tô esperando de outras fantasias. Enfim, é isso. Eu volto em breve com mais leituras. Bom, voltei dessa vez para falar do segundo livro de fevereiro, que é Café Tangerine, de Emanuela Anechon. Não sei se eu tô pronunciando o nome dela corretamente. Bom, a Emanuela, ela é a agente literária da Helena Ferrante, então uma das poucas pessoas que sabe quem a Helena Ferrante é. E ela traz esse romance de estreia, que eu achei maravilhoso na linha. Bom, nesse livro, vou tentar falar um pouco do enredo e depois do que eu achei pra ficar linear, porque eu acho que eu me perco muito. Mas enfim, a história é sobre a protagonista Mina, que ela é uma migrante e ela é miscigenada. Então, a história começa com a Mina recebendo uma carta, uma ligação da irmã, falando que o pai faleceu. E a Mina, ela tá na Inglaterra, onde ela vive com uma menina chamada Liz. E ela volta pro sul da Itália, que é onde ela vivia com a sua família, para poder ver questões de funeral, como que vai ficar as coisas, ver a irmã, enfim. O pai, o Omar, ele nasceu em Marrocos e migrou pro sul da Itália. Lá ele conheceu a mãe da Mina, que se chama Berta, e é uma personagem que eu adorei, eu achei interessantíssimo, mais pra frente eu falo um pouco disso. E eles têm duas filhas, a Mina e a Aisha. A Aisha e o pai Omar são islâmicos, né? E a Mina e a mãe são meio ateias, pelo que eu entendi. Isso tem uma importância na história. Mina vai embora e volta só depois da morte do pai. Bom, com esse retorno, ela vai confrontar várias situações, se lembrar de quem ela era. Ela fala no livro que ela fugiu, né, para se encontrar. Ela foge da Itália para tentar se encontrar na metrópole, na Inglaterra. Mas a gente vai entender nesse livro, esse retorno para casa, o impacto que tem no autoconhecimento dela. Essa é a história básica. A autora fala numa entrevista que ela queria, nesse livro, trazer sobre como que as pessoas se formam quando não tem indicações fixas, tipo assim, indicações determinadas dos seus pais, e nesse contexto de fugir, de sair de casa, enfim. E é um livro muito sobre isso, sobre identidade. A Mina, ela tem figura materna e paterna muito distantes dela, então é uma personagem que se sente muito perdida por muita parte do livro. O livro é todo escrito na primeira pessoa, né? Ela escreve... Segunda pessoa, desculpa. Ela escreve pro pai dela. Então, pai, você estava aqui, pra onde você foi? É tudo uma longa carta pro pai. Eu achei muito bom, assim. Eu achei um pouco repetitivo, às vezes, esse interlocutor, sabe? Mas eu gosto muito de interlocução assim, inclusive é uma das minhas formas preferidas de escrever. Eu tenho muita dificuldade de sair da interlocução, porque eu sinto que eu sempre estou escrevendo para alguém e enfim, eu preciso escrever para ninguém para escrever melhor, eu acho. Mas enfim, nesse livro é perfeita essa interlocução, eu achei maravilhoso. Eu só fiquei um pouco, alguns momentos, mas assim, isso é porque eu sou uma pessoa ansiosa e agitada e não porque é mal feito ou ruim. Eu achei maravilhoso. Os personagens são ótimos. A Mina é interessantíssima. A irmã dela, a Aisha, também. A mãe é uma personagem muito curiosa. É uma, tipo, hippie.
ela é muito diferente, assim, ela é tida como excluída e ela vem de uma história familiar de muito pouco carinho, de uma mãe, né? A mãe da mina, então. A avó da mina é uma matrona que viveu a guerra, muito dura, demonstra muito pouco carinho, como que isso reflete na criação de Berta com Mina e esses ciclos que a gente precisa quebrar ao longo da nossa vida para poder fazer diferente mesmo, para não repetir coisas que consideramos erros que foram cometidos conosco. A Mina conhece um personagem que pra mim é um dos meus favoritos, ele se chama Nazim. Ele é divertidíssimo, eu gostei muito dele, não tem como falar muito sem dar spoiler, mas quando encontrarem com o Nazim, saibam que ele tem todo o meu coração. Outra personagem que eu amei, é a Liz. A Liz é a menina com quem a Mina mora lá na Inglaterra. E ela é... As melhores partes pra mim são as partes que tem diálogos com a Liz e essas coisas, porque ela é uma menina super privilegiada e ela é tipo uma blogueira de bem-estar, ela é toda perfeita, sabe? E aí ela faz tudo certo mesmo, assim, eu sou contra o racismo, Black Lives Matter, Sisterhood, tem essas coisas no livro, porque é um livro muito contemporâneo, então tem essa coisa de coisas muito novas, é bem legal. E aí, eu não como carne por causa disso. Eu sou magra porque eu sou saudável, não porque eu faço dieta. Então, assim, e no livro ela é descrita como uma pessoa insuportável, sabe? Assim, você fica, que raiva dessa menina. Só que ao mesmo tempo, se a gente para pra pensar, provavelmente a maioria de nós segue alguém, assim, nas redes sociais, acompanha, admira, etc. E é muito bom ver essa hipocrisia escrachada mesmo. Eu amei essas críticas. Outra coisa que veio muito pra mim, que eu gostei muito, é a ideia não, né? A reflexão sobre a gente tentar ser quem somos mesmo, o que queremos fazer, pensar nas coisas que a gente gosta, nas coisas que a gente quer, intrinsecamente, só por nós mesmos. E não pensando, sei lá, igual correr agora tá na moda. Então, eu quero correr, eu vou gostar de correr, porque se eu correr, as pessoas vão me ver como alguém saudável, que tem um bom estilo de vida, etc. E é a imagem que eu quero passar para as pessoas. Como que isso de, essa é a imagem que eu quero passar, vai nos moldando e a gente se perde. E aí, a partir do momento em que a gente sai de um lugar em que isso é muito importante, igual a Mina saiu da Inglaterra, a metrópole, em que parecer era extremamente importante, e a gente vai para um lugar em que ser predomina, igual ela vai para essa vilarejo no sul da Itália, recheado de imigrantes e pessoas que não se importam com quantos seguidores você tem no Instagram, a gente se sente, a Mina, mas eu acredito que talvez muitas pessoas se identifiquem, se sente perdido, se sente nada, porque toda aquela identidade que você construiu não significa nada, porque é tudo mentira. Então, nossa, foi um livro que me trouxe muitas reflexões, eu gostei muito. Tô ouvindo falar dele antes de escrever minha resenha em qualquer, tipo Goodreads ou Scoob, ainda não escrevi, só queria falar, acabei hoje, então eu tô super fresh, né, citando o livro, com ele na cabeça. Queria muito falar que foi uma leitura excelente. Eu tentei gravar vídeos por livro para ficar mais curto e acabei me delongando muito, mas é que é uma leitura que vale super a pena. É um livro curtinho, é maravilhoso, traz reflexões muito boas, sem ser banais, se aprofunda nos pontos certos. Nossa, maravilhoso, ótimo. Leia como um jovem buscando descobrir quem é. Enfim, até o próximo. Bom, eu vim falar sobre 2 obras que eu li. Terminei um livro ontem e hoje pela manhã eu li um conto. Tipo assim, não foi um livro, foi um conto, mas merece a menção. Então, o livro foi Pedro Páramo, de Juan Rulfo. E nossa, muito difícil, mas também belíssimo.
É um livro muito curto, tem tipo 140 páginas, mas eu demorei bastante para ler. Tentar ser linear nas coisas. O Juan Rulfo, ele é muito importante assim na literatura latino-americana. Ele escreveu basicamente 2 livros, que foi um livro de contos, que eu esqueci o nome, e depois esse Pedro Páramo, que meio que marcou a literatura latino-americana em antes e depois. Inclusive, de Pedro Páramo, beberam dessas águas, né, Garcia Marques, Isabel Allende. Pedro Páramo formou as bases do realismo mágico na América Latina. E se alguém já viu algum vídeo meu, sabe que eu sou completamente fascinada por realismo mágico, é um dos meus gêneros de leitura favoritos. Então, qual foi minha empolgação quando peguei para ler Pedro Páramo? Além disso, o Juan Rulfo, ele foi sim reconhecido em vida, mas depois de Pedro Páramo ele nunca publicou mais nenhum livro. Ele não sentia que nenhum livro chegava aos pés de Pedro Páramo, então nada mais foi publicado. E, bom, é isso, existem diversos ensaios falando da obra dele. Ele é uma figura muito importante na literatura latino-americana, especialmente na literatura com língua espanhola, e eu não vejo tanto sendo falado aqui, apesar de a gente consumir muita literatura latino-americana, de outros autores, enfim. E aí fui ler, super empolgada, e meu Deus, que baque, é muito difícil. É uma narrativa nada linear, então foi muito confuso pra mim, mas deu para aproveitar. Vamos lá, a sinopse do livro. O nosso narrador, ele é o Juan Preciado. E no leito de morte da mãe, a mãe vira para esse menino, para esse homem, e fala: olha, eu quero que você vá atrás do seu pai que nos abandonou, que, tipo assim, meio que se vingue pelo que ele fez com a gente. Ele tá no povoado de Comala, né, o Pueblo de Comala, e quero que você vá para lá, seu pai chama Pedro Páramo. Beleza. O Juan Preciado, muito comovido, fala: não, eu vou fazer isso. E aí ele vai para Comala. E aí a mãe dele sempre fala: Comala é lindo, Comala é isso, Comala é aquilo. E quando ele chega lá, a cidade tá abandonada às traças, assim, como se fosse uma cidade fantasma. Só que, pasme, é realmente uma cidade fantasma. As pessoas com quem ele interage estão mortas, e nem todas sabem que estão mortas. E aí fica bem confuso, assim, até você sacar que tá todo mundo morto. Você fica: gente, como assim? Nada faz sentido. E aí depois vai fazendo sentido. E aí esse livro vai trazer essa jornada do Juan Preciado para esse povoado, e aí lá ele vai descobrir algumas coisas sobre o pai dele. Uma delas é que o pai dele era meio que dono da cidade, assim, ele era um super fazendeiro, e que ele era um homem ruim, ele era uma pessoa má. E aí a história gira em torno disso, das pessoas que se encontraram com Pedro Páramo e que encontraram algum destino a partir disso. E o Juan Preciado descobrindo essas histórias. Tem uma influência católica forte, né? É um povoado, é um livro mexicano. O México, ele também teve uma colonização espanhola com grande influência da Igreja Católica, então tem a figura do padre, a questão da confissão, do perdão, e aí eles trazem até que os fantasmas estão lá porque o padre não podia confessar as pessoas, e aí tem toda a discussão em torno disso. Vai trazer a violência presente naquela época, e até hoje, né, em muitos países latino-americanos, traz também pecados muito importantes para a história, que falar muito vai dar spoiler, mas que eu achei interessantíssimo. A narrativa, como eu falei, ela não é nem um pouco linear. Então, em um momento a gente está tendo esse Juan Preciado, que é o narrador em primeira pessoa, e aí de repente a história passa para a terceira pessoa, com outro narrador contando a história de outro personagem, depois volta para o Juan, e aí depois vai para fulano de tal, e em tempos diferentes, não necessariamente no presente ou no passado. Tudo se mistura, esse tempo que não existe na morte, vai tudo se embaralhando. Então eu pretendo reler esse livro em algum momento pra fazer um esqueminha de personagens, que são vários personagens, e como a história ela é não linear, fica muito confusa em alguns momentos, mas é uma leitura que com certeza vale a pena, me marcou bastante, e eu pretendo reler em algum momento. Mas, bom, leiam Pedro Páramo. Depois, no caso, hoje de manhã,
Eu li um conto da Lígia Fagundes Telles, que é Uma Sombra Pálida. Gente, esqueci o nome do conto. Uma Branca Sombra Pálida. Uma Branca Sombra Pálida. Eu li pro Clube do Livro da Juan Classics. Ela tem um canal no YouTube, eu vou deixar linkado, porque eu gosto muito do canal dela. Ela faz... Acho que ela formou em letras. E ela faz uns vídeos muito bons. Mas enfim, ela lê muitos clássicos e aí ela tem esse Clube do Livro. E cada mês é um conto, e esse foi o conto de fevereiro. E eu amei a Lígia Fagundes Telles, eu me apaixonei por Lígia e amo. Acho que não tem nada dela que eu leia e eu fale, mais ou menos. Então, o conto ele vai trazer uma mãe que tá indo no cemitério deixar flores no caixão de sua filha. E aí vai trazer os sentimentos da mãe em relação a uma filha jovem, que morreu muito jovem, e de uma morte muito triste. Então, como que a mãe se sente em relação a isso, além de trazer um relacionamento que a filha tinha com uma amiga, que incomodava muito a mãe, e todas as reflexões em torno disso. Eu achei um conto maravilhoso, essa ideia de que alguém pode morrer a qualquer momento e que nós não falamos o que deveríamos ter falado, que deixamos de fazer algo e... Não, isso me aterroriza muito. Eu sou muito aterrorizada com isso. Eu não consigo ir dormir sem, sei lá, fazer as pazes com alguém. Nossa, isso me assombra. Esse medo de que as pessoas podem morrer a qualquer momento e sem saber que, tipo, eu as amo e me orgulho delas, enfim. Então, trouxe muito isso pra mim, esse conto. E como que algumas chateações, às vezes, não tem tanta importância, sabe? Mas, bom, tudo nas palavras de Lígia, escrito maestralmente bem. Magistralmente? Maestralmente. Magistralmente, né? Magistral. Enfim, magistralmente bem. É escrito de forma maravilhosa. As palavras escolhidas a dedo. É um conto muito curto, menos de 20 páginas. Acho que vale muito a pena a leitura. E bom, por enquanto é isso. Eu tô lendo agora um quadrinho. Acho que vai ser a última coisa de fevereiro. Vamos ver. Até breve. Oi. Eu voltei, hoje ainda é hoje, mesmo dia do conto e Pedro Páramo. Enfim, algumas coisas deram muito certo hoje e outras deram muito errado. Das que deram muito errado, eu fiquei na faculdade por horas. Eu podia ter ido embora às 10h30 da manhã. Eu fiquei lá esperando 1h porque teria cirurgia e eu tinha que assistir. E a cirurgia foi cancelada e aí eu fui pra enfermaria, não conseguia falar com os residentes, aí eu fiquei esperando alguém me responder, enfim. Eu perdi muito tempo da minha vida hoje em vão, porque eu precisava de fazer esse turno e não consegui, mas enfim. O ponto é, com tanto tempo, eu pude ler este quadrinho que eu falei que iria ler, que é Nunca Me Esqueças, e é uma coisa linda, 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 linda. É de Alix Garin, não sei como é que pronuncia esse nome, mas é uma quadrinista belga, ela é bem jovem, ela é de 97. Eu fui pesquisar sobre ela depois do livro. Ela é uma gracinha, assim, sabe? Dá vontade de dar um abraço, ela é muito fofa. Mas, bom, o quadrinho é a coisa mais linda. A tradução é de Érico Assis e eu achei que ele fez um trabalho excelente. E eu até deixei marcado aqui, porque eu achei essa parte muito bonita, mas enfim. A arte, a obra é muito bonita, sabe? E tem todo um jogo de cores, assim, de quando fica mais nostálgico, quando fica mais triste, sabe? É tudo muito bonito, muito bem pensado, muito sensível, eu gostei muito, muito mesmo. Tem esses flashbacks em preto e branco, sabe? É lindo, 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 maravilhoso. A história vai tratar da personagem principal, que é a Clemente, não sei como é que fala. E a avó dela, que tem alguma demência, e ela tá numa casa de repouso, e aí a Clemente decide levar ela, a avó, para visitar a casa dos pais, que seriam então os bisavós da Clemente, né? Visitar a casa da avó dela, que é a casa em que a avó cresceu e tal. Ela fica falando muito disso, porque ela vive agora com as memórias retrógradas, né? As memórias mais antigas. E aí elas fazem uma viagem pra ir nessa casa. E aí tem todo o desenrolar, que é muito bonito, muito aconchegante. É uma história que me pegou muito, porque o meu avô teve Parkinson e ele teve a demência de Parkinson. Opa! E
Bom, é muito triste uma pessoa que você ama muito não se lembrar mais de você, sabe? É muito triste mesmo. E não sei, com a progressão da doença, meu avô ele teve olhos lindos, 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 como os olhos do meu pai. Os olhos do meu avô eram de um azul cristalino, sabe? Um azul muito, muito lindo mesmo. E brilhante, sempre foram. E aí, com o andar da doença, foi perdendo um pouco. Não sei explicar. Dava pra ver que ele não tava ali, assim. Então, isso me assombra um pouquinho. Hoje tô falando de medos, né? Outro grande medo meu é isso, a demência, a perda da memória, a perda da lucidez, a loucura. Tanto minha quanto das pessoas que eu amo. Acho que das pessoas que eu amo é mais uma questão egoísta do que da pessoa em si, mas sei lá, me dá muito medo perder a sanidade, perder minhas memórias, ou ver quem eu amo perdendo parte de si, né? Porque quem nós somos, senão a construção do que vivemos ao longo das nossas vidas. Se a gente perde as nossas memórias, a gente perde quem somos, assim, de certa forma. E isso me dá muito medo, mas, bom, eu achei que esse quadrinho lidou com isso de uma maneira muito leve, assim, muito carinhosa, muito aconchegante, sem perder a profundidade que é necessária para se tratar de um assunto como a velhice. Achei que foi bem cru em alguns momentos. É óbvio, é um quadrinho, são desenhos, não são fotos, mas trouxe desenhos nus, assim, de nudez de uma pessoa idosa, cruz, questionamentos, tipo, os pelos pubianos não ficam brancos, sabe? Coisas, assim, que parecem banais, mas nas quais a gente não pensa e que a gente não vê muita discussão acerca. A velhice ainda é um tabu muito grande. Enfim, foi um livro que eu amei muito, um quadrinho que eu recomendo. Fazia um tempo que estava na minha estante, não sei por que eu demorei tanto pra ler. Eu acho que eu tava guardando, assim, pra ler num momento especial. Sei lá por quê, eu achei a capa muito bonita. Eu tava, vou ler num momento. Mas enfim, chegou esse momento, foi ótimo, recomendo. Provavelmente essa vai ser a última leitura de fevereiro, né? Vamos ver se eu volto. Mas se não, é isso, um beijo.